Nos diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, este texto da palavra do Senhor é um texto que tem uma mensagem profética. E a mensagem profética deste texto, ela teve parte, seu cumprimento, com o nascimento e o ministério do Senhor Jesus. E outra parte dela ainda se cumprirá em um futuro. Deus, ele usa pelo seu espírito o profeta Isaías e transmite uma mensagem ao povo de Israel, especificamente o povo de Judá. E quando Deus usa o profeta Isaías, o profeta, pela inspiração e a revelação do Espírito Santo, ele transmite ao povo de Israel uma mensagem, e esta mensagem, ela tem um propósito de Deus. O propósito de Deus com esta mensagem é de restaurar a vida espiritual do povo de Judá. O povo de Judá, que anteriormente, quando havia a unificação das 12 tribos, era conhecido como um único povo, o povo de Israel. Posteriormente se dividiu em 2 grupos, que era um grupo só. E ambos os grupos, eles entraram em um declínio espiritual. E esse declínio da vida espiritual, eles não perceberam que, além de a devoção que eles deveriam dedicar a Deus, ela deveria ser uma devoção pura, uma devoção sincera, uma devoção comprometida com os princípios das Sagradas Escrituras. Isso fugiu da mente deles, e fugindo da mente deles, a prática religiosa deles passou a ser uma prática religiosa em vão. Daí veio o declínio espiritual, porque a prática religiosa, sem a prática dos princípios estabelecidos da palavra de Deus, sem uma devoção verdadeira e sincera, ela passa a ser uma
uma prática religiosa em vão, sem sentido. Ela não produz aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. A prática religiosa em si, ela passa a ser uma coisa rotineira, por um costume, destituído de uma devoção verdadeira e sincera. Assim o povo, em geral, o povo de Israel, eles tinham a prática religiosa, iam ao templo, ofereciam sacrifícios a Deus, fazia orações, e até, segundo o texto anterior, até jejuavam, mas na hora de mostrar na prática, nas ações, nas atitudes, no modo de vida, aquilo que eles demonstravam através da sua religiosidade, eles negavam as suas obras. Aí chegou um ponto que Deus disse para eles: eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. Eu não recebo mais o vosso jejum. O jejum desse jeito para mim não serve. Porque justamente a prática religiosa deles, com relação ao modo de vida com que eles viviam, não estava condizendo uma coisa com a outra. Eles tinham uma prática religiosa e negavam com o seu modo de vida. Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um povo que diz servir a Deus, que diz ser cristãos. As pessoas têm um nome de cristão, mas nega com as suas obras, com as suas atitudes. Foi justamente o que Jesus disse para, se não me foge da memória, o que Jesus disse para os crentes da igreja de Sardes: tens nome de que vives, mas está morto. Só tinha nome que estava vivo no sentido espiritual, mas na verdade a essência estava morta. Não tinha a presença, a graça, a comunhão, não tinha um relacionamento com Deus. Assim era o povo de Israel. Mas quando eu olho para Deus, e quando eu começo a analisar a natureza de Deus, o caráter de Deus, ao mesmo tempo que eu vejo um Deus, que ele é um Deus justo, um Deus que pratica justiça. Deus não é injusto, Deus ele é justo. E com a justiça de Deus, Deus sempre age, ele se manifesta de acordo com o relacionamento de cada pessoa. É a justiça divina que age. Um certo moço, ele perdeu a sua filha. Um marginal pegou a sua filha e a matou. E escondeu o corpo. E acabou a vida daquele moço. Ele entrou em depressão. Ele era um homem de Deus, mas o sentimento foi tão grande. E aquele homem, ele acabou ficando em certa depressão. E ele orou muitos anos, pedindo a Deus justiça, que ele queria descobrir quem é que fez aquilo com a filha dele. E por alguns momentos, ele pedia a Deus que vingasse a morte da sua filha, que pegasse aquele carrasco
E ele, por muito orar, pedir a Deus justiça, um dia, Deus deu uma visão para ele. Não foi uma visão, Deus arrebatou ele, espírito, e mostrou a ele o homem que tinha feito aquele mal com a sua filha, e disse para ele o seguinte, no arrebatamento que ele teve, ele ouvia a voz de Deus falando com ele, e logo depois Deus se manifestou para ele num foco de luz, e ele então não entendeu muito bem, perguntou: quem é você? E a voz disse: eu sou a justiça. Eu sou a justiça. Aí, naquele arrebatamento, Deus fala com ele: eu sou a justiça. Agora eu quero que você entenda, se coloque em meu lugar. Você perdeu uma filha. Digamos que você fosse pai de 2. E você é a justiça. Um te obedece, um te ama, serve a você, mas o outro rebela contra a sua vontade, contra a sua obediência, e não aceita a sua direção. Mas você é a justiça. E no final das contas você tem que escolher. Como justiça, você tem que fazer a justiça. Você tem que absolver um e condenar o outro. Como seria a sua situação? Você sendo pai e ao mesmo tempo justiça. Você tem que absolver um dos seus filhos e condenar o outro. Aí ele disse: para mim não é diferente. Eu sinto o mesmo que você está sentindo, porque você é meu filho, ela é minha filha, e o carrasco que fez isso com a sua filha também é o meu filho. Eu o criei. Ele vive porque eu dei a minha vida. Ele tem o dom da vida. É fácil para mim condená-lo. Eu sofro como você sofre. A sua filha, ela está comigo. Ela está no gozo, ela está na paz, ela está na alegria. Mas o carrasco que fez isso com a sua filha, se ele não se arrepender do que fez, se ele não mudar de ideia, a minha justiça vai ter que condená-lo. E para mim não vai ser fácil condenar um filho. Eu sofro também. Aquele homem, quando voltou daquele arrebatamento de sentido que ele teve, a depressão acabou, a tristeza acabou, porque ele entendeu que realmente o caráter de Deus, o caráter divino, ele está muito além do nosso caráter. Embora Deus sendo justo, Deus nunca age sem primeiro oferecer uma grande oportunidade. Não. O amor, a compaixão e a misericórdia de Deus, ela vai primeiro agindo. Quando as pessoas não correspondem com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua bondade, a justiça divina, ela não pode deixar de agir. Porque senão ele deixa de ser Deus, ele se torna um banana. A justiça divina age assim. O povo de Israel, eles teve um declínio espiritual,
E Deus sempre usou os profetas, Deus sempre usou até o ministério dos anjos para trazer Israel de volta à comunhão e o relacionamento com Ele. Deus, nesse texto, Deus está oferecendo uma grande oportunidade para Israel, uma oportunidade de restaurar a eles. Restaurar quer dizer trazer de volta ao estado original. Mudar, reconstruir, trazer de volta. E Deus está agindo através do propósito dele e usando o seu servo, fazendo aqui uma grande promessa para o povo de Israel. E Deus estava pronto a restaurar, a trazer de volta a sua vida espiritual, a devoção, ao compromisso sincero, a fidelidade, ao modo de vida que vem honrar e glorificar ao nome santo do Senhor. Caso contrário, eles não teriam condições de ter comunhão e de ser aceito diante de Deus. Povo de Deus, não se enganem. Servir a Deus, ter a aprovação de Deus, receber a graça de Deus, a aprovação de Deus, dependem do modo que nós o servimos e dedicamos a Ele. Eu não posso servir a Deus do meu modo, do modo que eu acho certo ou que eu acho conveniente. Eu tenho que seguir as regras que são estabelecidas pelas Sagradas Escrituras. Fora isto, eu engano a mim mesmo. Por isso nós precisamos atentar para nós não desviarmos dos princípios estabelecidos pelas Sagradas Escrituras. Deus usa de misericórdia, Deus adverte, como está fazendo essa proposta aqui para o povo de Israel. E esta proposta, a priori, ela é para o povo de Israel. Mas Paulo, ele diz que tudo que está escrito para o nosso ensino, está escrito. Aqui tem um grande exemplo para os crentes da atualidade, para todos nós, para a igreja que serve a Deus. O propósito de Deus é de restaurar ao povo de Israel. Quando nós olhamos o que diz a palavra do Senhor, em Isaías capítulo 58, versículo de número 11. Volta a sua Bíblia, página, aos capítulos anteriores. Capítulo 58, e o versículo de número 11. A promessa de Deus é de restauração. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que Ele quer mudança. Deus, e esta mudança, Deus é quem faz. Nós aceitamos a mudança que Deus quer fazer e operar em nós. Quando nós aceitamos, quando nós abrimos o coração e há uma disposição em nossa vida de aceitar a mudança que Deus propõe, então Deus começa a agir. Aí Deus, Ele fala aqui no capítulo 58, versículo de número 11. Ele propõe aqui, dizendo, se vocês mudarem, passar a praticar a justiça, observar os princípios da minha palavra, obedecer o que eu estou determinando aqui, porque eu não vou ler o texto todo, porque é muita coisa. Nesse texto mesmo, eles agiam desonestamente, com injustiça, oprimindo. Falavam uma coisa, mas vivia outra. Mas Deus então propõe a eles e faz esta afirmação para eles, versículo 11. E o Senhor, eu quero que você preste atenção, que diz assim, te guiará, direção de Deus.
orientação divina. O Senhor te guiará continuamente. É Deus quem dirige, é Deus quem orienta. Aí ele diz ainda mais: e fartará a tua alma aonde? Fartar a alma em manancial é coisa fácil. Fartar a alma aonde há abundância de produção é coisa fácil. Mas Deus está fazendo uma promessa aqui, que Ele fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aí Deus está dizendo: ouça a minha voz, obedeça a minha palavra, receba a minha direção, aceite a direção do meu Espírito na sua vida, e eu vou abençoar a tua vida. Mas esta promessa de Deus é condicional. Se nós observarmos o que ele diz aí, só para ler um versículo de número 7, porque não dá para ler o texto todo, mas Deus está pedindo aí, porque tem uma condição para Deus fazer isso. Versículo 7, ele diz assim: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne, os próprios parentes da família. Aí ele diz: então romperá a tua luz como a alva, versículo 8, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. É condicional. Aí, irmãos, muitas das vezes, a negligência, preste atenção, a negligência quanto ao cumprimento dos princípios das Sagradas Escrituras nos priva da bênção de Deus em nossa vida. Porque a maior bênção, ela é espiritual. Preste atenção, a maior bênção, ela é espiritual. A comunhão, a graça, a fé, o relacionamento com Deus. Partindo daí, as demais bênçãos acompanham isso aí. Existem pessoas que elegem na sua vida as bênçãos materiais em primeiro lugar. Depois, as bênçãos espirituais não é de tanta importância assim. Mas a Bíblia sempre nos mostra que, em primeiro lugar, nós devemos valorizar as bênçãos espirituais em nossa vida. Quantas pessoas que são enfermas? E a enfermidade, ela é espiritual. Eu vou ler novamente o texto e você preste atenção. Volta para mim o versículo de número 11, por favor. E o Senhor te guiará, direção de Deus. Tem pessoas perturbadas, confusas, perdidinha neste mundo. Por que razão? Porque não tem a direção de Deus na vida. Fica todo confuso e perdido, inseguro, desesperado. É uma doença psicossomática, neurótica, falta de direção de Deus. E Deus promete aqui que Ele vai guiar continuamente. Depois Ele diz assim: fartará a tua alma em lugares secos. A alma, ela torna uma alma cheia de satisfação plena, cheia de alegria e de paz. Primeiro vem a prosperidade espiritual,
É o que ele está dizendo aí. A alma, ela é farta. Tem pessoas que têm uma doença terrível na alma. E o resultado da doença na alma é falta de comunhão com Deus, falta de paz, é a ausência de Deus. E muitas das vezes a presença do pecado na alma. A alma é magra, ela é obscura, ela é triste, ela é seca. Essas promessas não se cumprem na vida. E depois diz assim: fortificará os teus ossos. Os ossos. Ela fortificará os teus ossos. Você imagine uma coisa, um corpo sem os ossos. É um saco de carne, não para em pé. A pessoa só fica caindo, não tem equilíbrio. Não para em pé. Não resiste à aflição, qualquer coisinha, ele está desmontando, vai para a cama, não dorme, não levanta, passa dia e noite na cama. Os ossos estão fracos, a pessoa não para de pé. A presença de Deus te sustenta. Vem na sua vida um tsunami, vem na sua vida uma aflição, vem na sua vida uma tribulação, mas Deus fortalece os seus ossos. É a promessa dele. Você não cai, você não se curva diante das tribulações, das lutas da vida. Ela vem e passa. Aquilo passou na sua vida. Você continua alegre, renovado, dando glória a Deus. As pessoas talvez não entendem, mas fulano passou uma aflição tão grande, uma tribulação na vida dele, mas já está alegre, está dando glória a Deus. Nem parece. É porque Deus fortalece os teus ossos. Terceiro aí, o que a Bíblia diz? E serás, preste atenção aqui, e serás como um jardim regado. Oh, irmão, Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus não quer te ver como aquele jardim seco, sem água. Você já viu? Coisa triste, é um jardim sem água. Poucos dias eu parei aqui no trevo da casa de adubo e olhei aquela plantação e eu fiquei triste, porque estava murcho, sem vida, aquela grama seca, aquela cerquinha viva morrendo. Que tristeza, porque quando a gente passa aqui, ele está bonito, é uma beleza, enfeita, aquilo ali vale a pena você parar e olhar a beleza daquilo. Mas quando o sol está castigante, que não há água, que não tem ninguém cuidando, é aquela coisa feia. Mas a palavra de Deus está dizendo que a sua vida aqui será como um jardim regado. Cria uma imaginação de um jardim bem cuidado, um jardim regado. Me fala aí algumas cores que tem: copo de leite, rosa mesmo, rosa vermelha e outras rosas, viu? Aquela beleza que tem. Que coisa gloriosa você andar no jardim e apreciar a beleza desse jardim. É um jardim florido, colorido, cheio de vida, que transmite alegria, que transmite uma coisa bela. Deus está dizendo que a vida do justo, a vida daquele que teme, daquele que observa a sua palavra, será como um jardim regado. Deus esta noite vai renovar a sua vida. É o propósito de Deus para a sua vida, que a sua vida seja como um jardim regado. Que pode fazer isto? A graça de Deus vem sobre a sua vida, te restaurando, te curando, arrancando aquilo que está velho e plantando coisa nova. Aquilo que envelheceu, Deus começa a renovar. Aquilo que já passou do tempo, Deus arranca e planta coisas novas. Porque Ele diz que a sua vida, ela é como um jardim regado. E aí preste atenção. E ela é comparada como um manancial cujas águas nunca faltam. Tem água fresca aí, irmão? Tem água fresca aí? Tem água fresca aí? Se essa água ficou velha, está dando aí
o ex-egípcio, fica vírus, fica mais não sei o que lá, o Espírito Santo vai dar uma renovada nela e vai fazer essa água fresca, vai dar vida a essa água, a sua vida vai ser renovada, a sua vida vai florescer e a sua vida vai ter sentido, que vai ser uma vida bela, bonita, porque é o que Deus quer para a sua vida. Mas isto é para quem é justo, para quem teme a Deus, para quem obedece e observa a sua palavra. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Israel viveu tudo isso, mas perdeu esse privilégio de Deus. E Deus está dizendo para eles: volte para mim, me busque, porque preste atenção. É o que a palavra do Senhor, ela está nos dizendo aqui. Vamos voltar lá em Isaías. Eu queria passar direto aqui, mas eu fiquei meio preso aqui. Mas Deus sabe por quê. Isaías 58, 9. Que a gente vai estudando. E se for falar tudo, eu preciso resumir aqui. Mas o versículo 9, Deus está falando: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele te dirá: eis-me aqui. Intimidade, comunhão. Mas Deus está dizendo para eles que eles precisam tirar alguma coisa da vida deles, que Deus não está agradando. Deus pede para eles mudar, ter uma mudança de vida. Responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá isso: se tirares do meio de ti, tem alguma coisa que precisa ser tirado. Do meio de ti o jugo. Eles oprimiam os menos favorecidos, colocavam peso em cima da vida deles. Depois, estender o dedo, acusação e juízo. Esse dedo aqui é terrível, indicador. Você é isso, você faz isso. O dedo, apontar o dedo. Muitas das vezes a gente esquece de fazer assim, eu preciso me consertar, eu preciso me humilhar. Mas às vezes a gente só aponta para lá e esquece de apontar para cá. E Deus está dizendo: tira o dedo, para de exercer juízo sobre a vida dos outros. É o que Ele está dizendo. Tirar o dedo aí, quer dizer isso. E o falar, vaidade. Ao invés de depender de Deus, da direção de Deus, e colocar os propósitos diante de Deus. Deus, eu coloco o meu propósito diante de ti, eu dependo da tua direção, da tua vontade, da tua aprovação. As pessoas batem no peito e dizem: eu faço, eu vou fazer. Aí te nem diz assim: se Deus quiser. Tira se Deus quiser, porque a pessoa é quem determina. É o falar vaidosamente. Deus está dizendo para Israel que quando eles mudarem, aí Ele está dizendo assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele te dirá: eu estou aqui, meu filho, para te ajudar. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui. Aí depende disto. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É me abençoar, é me renovar, é me encher de graça. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É fazer da sua vida um jardim regado, é um manancial cujas águas nunca faltam. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Você hoje precisa experimentar a graça de Deus. A graça de Deus vai vir sobre a sua vida te curando. A graça de Deus vai vir sobre a sua vida te renovando. A graça de Deus vai vir sobre a sua vida te restaurando, te levando ao propósito de Deus. Este é o propósito de Deus. Aí veja bem, Deus, Ele então, Ele diz neste texto, Ele diz que precisa fazer isto. E Deus então promete ao povo de Israel, faz uma promessa. Neste capítulo, voltando aí, Isaías 61, verso 1.
Ele está dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Deus, ele tem uma maneira muito especial de trabalhar dentro do seu propósito, dentro do seu plano. Deus estabeleceu o seu propósito para fazer isso. E esse propósito de Deus, ele é extenso. Agora, não só, exclusivamente ao povo de Israel. Esse propósito de Deus chegou até nós. Como assim? Como que Deus estabeleceu esse propósito e fez com que esse propósito chegasse até nós? Aí que entra aqui um outro plano paralelo a este plano. Deus escolheu Jesus lá da eternidade. E é muito profundo isso aqui, mas é o que João ele disse no versículo 1 do capítulo 1 de João. No princípio era Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele era o verbo. E aí foi. Falando de Jesus, Jesus humanizou, se tornou homem, e veio até nós, para trazer esse propósito e essa bênção de Deus, e ela chegasse até a minha vida, até a sua vida. Aí a profecia bíblica diz, neste texto, antes, 700 anos antes de Jesus nascer, Deus começa a revelar o seu propósito de restauração geral, trazer de volta ao princípio original de comunhão, de intimidade, de graça, de liberdade com Ele. Aí o texto diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Primeiro, Deus ungiu. Todo propósito de Deus, Deus sempre precisa de alguém para executar esse propósito. E neste aqui, Deus usa o seu próprio Filho Jesus Cristo. E Ele unge o seu Filho Jesus Cristo. E quando unge, porque Deus tem um propósito, unge Ele como homem, Filho de Maria, aquele que passou no ventre de Maria e tomou uma forma humana. Porque Ele precisa de unção. Quando nós falamos de unção, unção quer dizer, Deus está dando a Ele autoridade, poder. Autoridade, poder, que ninguém tem. Só Deus tem essa autoridade e só Ele tem esse poder. Então Deus, através de um propósito seu, Ele dá uma demonstração desse poder e dessa autoridade. Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia comigo. Vamos ver Levítico capítulo 8, versículo de número 12. Abra a sua Bíblia aí. Levítico 8 e 12. Se você conseguir colocar na tela para mim. Isso aqui é uma demonstração, desde o princípio. Todos que servem a Deus são separados. Preste atenção. Todos que são separados, chamados para cumprir um propósito de Deus, para servir a Ele. Então Deus já, desde o princípio, Deus determinou que esta pessoa fosse ungida. Que na unção que é feita, simbolicamente, esta pessoa está recebendo poder, autoridade para cumprir aquele propósito de Deus. Desde o passado. Aí o texto diz assim: depois, o que derramou? O que derramou? Azeite de quê? Da unção. Sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça de Arão. E fez o quê? Ungiu. Para quê?
para santificá-lo. Deus escolheu Arão para ser sacerdote, para cumprir o propósito de Deus. Uma pessoa queria representar o povo de Israel diante dele. Deus escolheu. E este homem escolhido para fazer esta representação diante de Deus, representando o povo, o sacerdote fazia isso. Então ele foi separado, reconhecido, porque é separado, reconhecido e ungido. Aí diante do povo, Moisés pegou o azeite da unção e esfregou na cabeça de Arão. Ungiu, passou o azeite da unção. Todo mundo que viu este ato, que presenciou esta cerimônia, a partir de então, eles olhavam para Arão e diziam: Arão é sacerdote. Porque mediante esta unção, ele passou a ser reconhecido como tal. Sem a unção, ele era um homem tão simples como os demais. Mas depois da unção, ele foi reconhecido. Isto é ordem divina, ordem de Deus. Arão agora, ele tem a autoridade de Deus, dada por Deus, através desta unção, para chegar diante de Deus e representar todo o povo de Israel. Nenhum outro homem poderia chegar diante de Deus e representar o povo de Israel. Porque no propósito divino, Arão foi santificado para isto. Por causa disso que ali no final do versículo tem o propósito. Para santificá-lo. Arão era um homem separado entre os demais para tal função. Ele foi separado dos demais. O que fazia esta separação? A unção. A unção dava autoridade, reconhecimento diante de Deus e diante do povo. Preste atenção, para cumprir o propósito de Deus. Vamos ler mais um texto, só para confirmar o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos ver o 16, capítulo 16, o mesmo livro 16, o versículo 32. 16 e 32. Levítico 16 e 32. Perdeu ali na tela. Diz assim o texto sagrado. 16, o versículo de número 32. E o sacerdote que for, o quê? Que for, o quê? Ungido. O ato da unção, eu já expliquei. É esfregar o azeite da unção. Aqui. O sacerdote que for ungido e que for consagrado, for sagrado, separado, for sagrado, para ministrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho e as vestes santas. Para exercer esta missão, primeiro, ele precisava ser, o quê? Ungido. A unção o dava autoridade e o capacitava para oficializar o sacerdócio. Sem a unção, não poderia fazer. Vamos mais. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 2, e o versículo de número 4. Segundo Samuel 2 e 4. Então vieram os homens de Judá. E o que eles fizeram com Davi? Ungiram ali a Davi, rei, preste atenção aqui, sobre a casa de quem? Sobre Judá. Então, aí a palavra do Senhor nos diz que Davi já tinha recebido uma unção.
Ele já tinha recebido uma unção. Mas a unção que Davi recebeu, ele era rei sobre Israel. Hebron. Mas quando Israel dividiu com as 10 tribos do norte e as tribos do sul, depois houve a unificação. Davi se tornou rei aqui, na morte de Saul, que houve a separação, não na morte, na divisão das 10 tribos, na morte de Saul, que houve aquela rebelião do seu filho. Aí se juntaram e reconheceram Davi como rei de Judá. E o que eles fizeram? Quando eles reconhecem, eles praticam a unção. E Davi agora, ele é rei sobre Judá. E nessa divisão, ele então era rei de Hebron. E agora, para ele ser reconhecido, para ele ser aceito, para ele ter autoridade sobre eles então demonstra este reconhecimento através desta unção. Fizeram a unção. Vamos ler ainda mais o capítulo 5, joga mais na frente, o capítulo 5, o versículo de número 3. O texto sagrado, ele nos diz assim, capítulo 5, e o versículo de número 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram o rei aonde? A Hebron. Aí preste atenção. Aqui são os anciãos da onde? De Israel. Antes era da onde? De Judá. Então preste atenção. Para um propósito, para cumprir um propósito, sempre houve uma unção. Nenhuma pessoa poderia cumprir um propósito divino sem primeiro receber uma unção. Não tem o reconhecimento em cima no céu e não são muitas das vezes aceito e confirmado aqui na terra, sem primeiro uma unção. Davi recebeu uma unção para ser rei sobre Judá. E aqui os anciãos de Israel, eles reúnem. E aqui o texto está dizendo, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. E ungiram Davi, rei sobre Israel. São o texto da Sagrada Escritura que nos mostra. Então, existem alguns detalhes bíblicos que a gente passa por cima e não atenta para isto. Mas eu estou falando aqui do propósito de Deus. Deus tem um propósito. E Deus, quando estabeleceu esse propósito, Deus levantou uma pessoa muito especial para cumprir esse propósito. O seu Filho Jesus Cristo. E a profecia bíblica está dizendo aqui que o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Ele foi ungido para esse propósito. A revelação bíblica dentro desse texto, ela tem uma coisa particular, muito importante dentro desse texto. Se der tempo, depois eu vou explicar para os irmãos. Mas na sequência da leitura do texto, Isaías 61, verso 1, ele diz assim, me ungiu para. 61, Isaías 61, primeiro. Ungiu para. Qual propósito? Para que a unção? Aí ele diz aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, primeiro, pregar boas novas aos mansos. Mansos aqui é aquelas pessoas que já têm uma predisposição no espírito para receber a palavra de Deus. Não tem rebelião contra Deus.
aceita a vontade de Deus. Tem pessoas que ele já tem um propósito de não querer servir a Deus, ele já tem aquele coração tão duro que não aceita a mensagem divina. Mansos, receptivos. Aí diz, enviou-me a restaurar. Preste atenção à palavra restaurar, trazer de volta ao seu estado original. Se você analisar o estado original do homem, você vai lá no Éden. Vamos lá no Éden. E lá no Éden você vai encontrar Adão. Quando você vai encontrar Adão? Na inocência, antes do pecado. Primeiro, Adão. Quantos anos Adão viveu mesmo? Quantos anos mesmo Adão viveu? Quantos anos? Hã? Se eu não estou equivocado, Adão viveu 930 anos. Quase 1 milhão de anos. Quase 1 milênio. Você já pensou quanto tempo? E é no nosso tempo, não é? Quase 1 milhão de anos. 930 anos. Quase 1000 anos, melhor, desculpa. Quase 1000. 1 milhão eu já estou exagerando, né? É demais. 1000 anos. 1000 anos. 930 anos Adão viveu. Aí preste atenção. Adão viveu 930 anos. Aqui tem muita coisa dentro desses 930 anos que eu não posso falar para os irmãos agora. Mas vamos lá. Viver quase 1000 anos. Faltou 70 anos para 1000 anos. Não é isso? Agora você imagine 1000 anos. Vamos voltar lá no estado original. 1000 anos. Comunhão com Deus. A presença de Deus. Recebia Deus. Sentava lá na cadeira lá. Conversava, batia aquele papo com Deus. Vivendo. Adão viveu esse tempo. Parte dele na inocência. Não ele todo. Mas parte dele, eu acredito, suponho que o maior tempo da existência de Adão, ele viveu na inocência. Eu não sei especificar quanto tempo ele viveu depois do pecado, depois da queda. A Bíblia não revela, mas eu acredito que ele viveu a maior parte do tempo da existência dele, foi no estado da inocência. Adão conversava com Deus. Adão tinha autoridade para dominar os céus e a terra. Do céu para baixo, o governo era de Adão. Adão era o vice-presidente de Deus. E Deus entregou para ele e disse assim: governa embaixo e eu governo aqui em cima. É isso mesmo. Deus criou tudo isso e deixou Adão, aí embaixo você manda. Você domina aí embaixo. As aves, os répteis, tudo isso. Não foi por pouca coisa que o diabo ficou com inveja de Adão, não, irmão. Viu? Porque Adão mandava e tinha autoridade aqui embaixo. Deus entregou o governo para ele. Adão viveu longevidade de vida. E Deus colocou limite na vida de Adão, tão somente por causa do pecado, da desobediência. Viu? Se não fosse o pecado, Adão estava vivo aqui até hoje. Se não fosse o pecado, a desobediência, Adão estava vivo até hoje. E esse mundo estaria cheio do mesmo jeito. Só que sem ódio, sem violência, sem desmatamento, sem agredir a natureza, sem nada. Por quê, irmãos? Deus revela o seu propósito. A sua vida sempre foi propósito de Deus.
um jardim regado, um manancial de vida, águas transbordantes, renovação, constantemente. Esse é o pensamento de Deus. Existe essa degradação moral, física, em todos os sentidos, por causa da presença do pecado. Agora preste atenção uma coisa: enquanto toda esta degeneração, ela está na natureza, por causa da presença do pecado, e nos atinge fisicamente, por causa da presença do pecado, o propósito de Deus, enquanto não chega a hora de uma restauração total em todas as coisas e na nossa vida, Ele vai restaurando o seu espírito e a sua alma pela presença do Espírito Santo. Mas para isso, precisa de comunhão, de intimidade com Ele. Por causa disso que Paulo, ele diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, nós sofremos o impacto da natureza e da presença do pecado na nossa vida. Mas a nossa alma e o nosso espírito, constantemente ele é renovado pela graça e pelo poder de Deus. Eu quero afirmar para você, meu irmão, minha irmã, você tem condições de ser uma mulher muito feliz. Você tem condições de ser uma mulher realizada. Irmão, você tem condições de ser um homem feliz, realizado pela presença de Deus na sua vida. A glória, o poder de Deus, Ele te restaura, te renova. Seja renovado esta noite pela presença de Deus. Seja restaurado pela graça de Deus esta noite. O poder de Deus te restaura. O poder de Deus te renova. Porque isso é propósito de Deus. Você pode ler lá em Gênesis. Eu não vou lá agora. Porque está escrito lá que o Adão era para viver para sempre. Está escrito lá. Não existia limite na vida de Adão a princípio. Por isso Deus tirou ele do jardim do Éden. Deus o tirou e colocou fora, para que ele não comesse da árvore da vida e continuasse vivendo para sempre no pecado. Você pode ler que está escrito. Para que ele não vivesse para sempre. Mas qual é o propósito de Deus? Nos restaurar. Então veja bem, quando há um declínio espiritual, quando o homem afasta de Deus, Deus vai lá com a sua mão poderosa para trazer ele de volta. Aí Deus está dizendo assim: você aceita eu trazer ele de volta? Você aceita o meu amor? Você aceita a minha graça? Aí tem gente que fala que Deus está lá no fundo do poço e diz assim: não, quero não. Mas tem outros que dizem assim: Deus, me dá a tua mão e me tira daqui logo depressa. Deus vai lá e resgata e tira essa pessoa de lá. Renova ele, ele é abençoado, ele é renovado. Para Deus cumprir este propósito, Deus ungiu o seu Filho Jesus Cristo. Aí veja bem, Jesus, quando ele veio aqui, neste mundo, Jesus, ele veio com um propósito. Deus deu autoridade a Jesus. Deus enviou Jesus. Nenhum enviado, ele é enviado sem uma mensagem. Ele tem uma mensagem. Todo enviado, ele tem uma mensagem de Deus. Não existe enviado, mensageiro de Deus, que não tem uma mensagem de Deus. Toda pessoa que Deus envia, Deus dá uma mensagem para ele. Aleluia. Toda pessoa que é chamada e escolhida por Deus, Deus dá uma autoridade, Deus unge essa pessoa para essa finalidade. Abre a sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 2, versículo de número 40. Meu Deus, a hora já acabou.
na hora de parar já. A hora passa tão rápido. Mas vamos lá, aí eu só chegar a um ponto aqui para eu parar, terça-feira continuo. Lucas capítulo 2, versículo de número 40, diz assim, preste bastante atenção, e o menino, na infância, o que acontecia com ele? Crescia. Qual era a forma do crescimento de Jesus? Crescia e se fortalecia. Mas fisicamente, não, esse crescimento não é físico. Não é físico. Quando Lucas registra por inspiração divina, ele está falando aqui que ele crescia e se fortalecia em espírito. E era cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de sabedoria. E o que mais? E a graça de Deus estava. A graça de Deus não era abundante. A graça de Deus estava sobre ele. Porque abundante não quer dizer que tinha toda. Aí está dizendo que a graça de Deus estava sobre ele. Por que estava sobre ele? Porque ele foi ungido para isso. Ele foi enviado com um propósito. E aí, meus irmãos, veja bem o que diz Mateus 3,16. Eu tenho que correr para fechar essa parte aqui, senão não dá. Mateus capítulo 3, versículo de número 16. E sendo Jesus, o que foi, aconteceu com ele? Ele foi o quê? Batizado. Se você entender aqui, Jesus precisou ser batizado para cumprir a justiça de Deus. Não que ele precisava. Ele nasceu sem pecado. Mas para cumprir a justiça divina, então ele foi batizado. Depois que ele é batizado, o que acontece? De acordo com o texto. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram. O que abriu? Os céus. Alguém aqui embaixo tem poder de abrir os céus lá em cima? Alguém daqui de baixo tem poder de abrir os céus lá em cima? Deus abriu os céus. E quando Deus abriu os céus, abriram-se os céus, não só um, os três, e viu o Espírito de Deus descendo. Como? Não, o Espírito Santo não é uma pomba, não é. Ele desceu como desce uma pomba. E vindo sobre ele, a pomba é simples, é humilde, e a pomba era um dos animais que servia para sacrifício, justamente demonstrando a característica de Jesus. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Para Jesus cumprir o propósito de Deus, como escolhido, Deus o ungiu. O seu Espírito desceu sobre ele, encheu ele de graça, de sabedoria, e ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver Lucas 5,17. Lucas 5,17. O que a palavra do Senhor nos diz aí? Lucas capítulo 5, versículo de número 17. Não, Lucas capítulo 5, 17. Está ali. E aconteceu que em um daqueles dias, muitos dias, estava ensinando, estava ali assentados, duas classes de pessoas, fariseus e doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém.
estavam os fariseus e doutores da lei, e uma outra multidão. Quando se faz menção fariseus e doutores, é uma classe de pessoas que tinham conhecimento muito grande, que estudavam a lei. Eles foram lá para observar o que Jesus falava e o que Jesus ensinava, para aferir a mensagem de Jesus. Mas aí a palavra do Senhor no final ali diz assim: o que estava sobre ele? É a virtude do Senhor estava com ele. Aí diz assim: para curar. Uma diferença. Jesus estava preparado, ele foi ungido para cumprir o propósito de Deus. Aí veja bem, eu vou fechar aqui e terça-feira eu continuo. Quando eu olho para este texto das Sagradas Escrituras, Jesus ele foi enviado por Deus, preparado, ungido por Deus. Deus comunicou a ele virtude, que no grego quer dizer poder. Virtude quer dizer poder. Deus deu a ele poder para ele restituição. Preste atenção. Tudo aquilo que Adão perdeu lá no Éden, Deus ungiu a Jesus para trás, para ele vir aqui e restituir ao homem tudo aquilo que foi roubado do homem lá no Éden. Adão viveu quantos anos mesmo? 930 anos. Adão tinha paz? Tinha. Adão tinha saúde? Adão não sabia o que era doença. Não existia doença. Adão tinha dor? Não, não existia dor. Não existia dor. Adão tinha alegria, comunhão, doçura na vida. A vida de Adão era doce, não existia amargura. Mas Satanás foi lá e roubou tudo isso e tirou tudo isso de Adão. Amargou a vida de Adão. Arruinou a vida de Adão. E com ele, toda a humanidade foi arruinada. Mas Jesus, ele foi ungido e foi enviado por Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim: me enviou para fazer o quê? Para pregar boas, uma notícia nova, uma mensagem diferente, uma notícia que ninguém nunca anunciou, uma mensagem que homem nenhum pode pregar, pode anunciar. Nenhum homem tem a mensagem que Jesus tem. Só Jesus tem a mensagem, porque ele foi escolhido, foi ungido, foi enviado por Deus. A mensagem da restauração. Só ele tem. Se eu não pregar a mensagem de Jesus, não adianta. A mensagem de Jesus é cheia de vida, é cheia de poder, cheia de unção. A mensagem de Jesus transmite vida. A mensagem de Jesus, ela faz alguma coisa. Primeiro, diz aí: para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. A mensagem de Jesus liberta. Não liberta de uma prisão física. Ele tem o poder de fazer isso, que ele libertou Pedro. Foi lá e abriu a prisão quando Pedro estava preso, 3 portões, e disse: pode sair, Pedro. O anjo do Senhor foi lá e as portas foram abrindo. Ele liberta também da prisão física. Mas o propósito do texto aqui é que Jesus veio para libertar de uma prisão espiritual. As pessoas podem dizer assim: eu sou livre, vai aonde quer, tem o direito, mas a alma está presa.
O inimigo a mantém presa, mas Jesus liberta. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Jesus deu a liberdade da alma, do espírito. Seja livre pelo poder do nome de Jesus. E enviou a pregar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Irmão, para que ser viciado em droga? Para que ser viciado em sexo? Para que ser viciado em cocaína? Para que ser viciado em cachaça? Para que ser viciado em crime? Jesus liberta da prisão. Há muita gente livre, porque Jesus veio para libertar da prisão. Isso aí que Jesus veio da prisão. E ele deu testemunho disso aqui. Esta é a mensagem que ele veio pregar, uma mensagem simples. Mas Deus está preocupado com a sua liberdade da alma, para o homem ser feliz. Aí as pessoas dizem assim, mas tem como o homem ser feliz? Tem jeito de ser feliz? Tem, em Deus. Com a graça de Deus você pode ser feliz. Com o poder de Deus na vida você experimenta a felicidade. Eu vou aqui, fechar aqui. Aí ele diz assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E consolar, preste atenção, e consolar todos os tristes. Deus tem renovação na sua vida. Deus tem restauração na sua vida. Deus tem consolo para a alma da pessoa. Consolar os tristes. Irmão, hoje, pela graça de Deus, você pode levantar sua mão, você pode adorar, você pode cantar, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor. Dá liberdade à sua alma. Vive esta liberdade. Viva esta alegria do Senhor. Viva esta força de Deus. Deus quer ver a sua vida renovada, a sua vida alegre. Por isso Ele te deu a sua graça, te encheu de amor, te encheu do Espírito. Agora é preciso ter comunhão com Deus. É preciso uma vida de obediência. Estas bênçãos vêm sobre a vida daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Ele. Quando a tristeza chegar perto de você, você pode falar assim, minha filha, cai fora, que aqui não tem lugar para você. O Espírito de Deus já está aqui. Quando a tribulação chegar, o conflito de espírito chegar, a dúvida, você pode falar, pode cair fora, que o Espírito Santo de Deus já está aqui. Está aí, irmão? O Espírito Santo de Deus mora aí? Hoje Deus está te ungindo, porque Ele tem um propósito na sua vida. Hoje Deus está te ungindo com o seu Espírito, com a sua graça, com o seu poder. A presença dEle te renova nesse culto. A graça dEle te anima. A graça dEle te dá vida. A graça dEle te consola. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Ele. Não há uma razão para você ser um crente triste, para você ser derrotado, fracassado. Há sim motivo para você levantar a sua mão e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre a vida desta igreja. Meu Deus, essas palavras são maravilhosas porque são tuas. São palavras reveladas pelo teu Espírito ao nosso coração. Meu Deus, que o teu Espírito renove a tua igreja, fortalece. Que o teu Espírito cura. Que o teu Espírito vem trazer saúde. Vem trazer renovação, ânimo. Renove a fé de cada um. Conceda a vitória, a graça, meu Pai. Vai fortalecendo na força do teu poder nesta noite. Eu ministro agora esta bênção em nome de Jesus. Amém.